Meu nome é Anne Gabriele, eu tenho 19 anos, eu fui aprovada em Direito pelo ProUni com bolsa de 100% e Psicologia na UFAC. Eu sempre quis Direito, quem me conhece sabe, sempre foi o meu sonho de vida, assim, nunca tive outra opção de curso na minha cabeça. E eu já tinha feito cursinho há um ano atrás, né, mas não deu, e acontece, né, tentei pelo SISU, tentei pelo ProUni, mas não consegui. Fiquei muito decepcionada, eu lembro no tempo, mas tipo, nunca passou pela minha cabeça desistir. Eu, não dá, então eu já tinha passado em outros cursos na UFAC, mas nunca quis cursar. E aí eu lembro que a minha mãe me perguntou, minha filha, tenta fazer outra faculdade, né, pra não ficar parada e tudo. Aí eu falei, não, mãe, é o que eu quero, tipo, eu tenho certeza que é isso, eu vou passar. Pedi pra ela só mais uma oportunidade, né, pra ela pagar pra mim o cursinho. E aí, quando eu terminei o Enem, eu ainda me decepcionei um pouco com algumas coisas, mas normal, né, fiquei naquela expectativa. E aí, pelo ProUni, eu já esperava, né? Porque a lista, geralmente no ProUni, ele já te dá aquela parcial. Só que quando você espera é uma coisa, mas quando você vê o seu nome na lista de chamada é sem igual, né? Você fala, meu Deus. E aí, tudo bem, só que Deus, né, fez muito mais do que eu podia imaginar, porque eu queria Direito. E a minha segunda opção sempre foi Psicologia, por causa de algumas áreas que me interessavam também. E aí saiu a chamada da UFAC, quando eu vi meu nome em Psicologia, eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou conseguir fazer as minhas duas faculdades dos sonhos, assim. Antes eu ficava pensando, será que eu vou conseguir passar em uma? E hoje eu consegui passar nas duas, então é um sentimento, assim, sem igual. Até hoje eu ainda não acredito. O meu forte sempre foi linguagens e humanas, né? Tanto que eu sempre quis Direito. E o meu fraco sempre foi matemática e natureza. Só que a gente sabe que independente, para cursos concorridos, tem que ir bem em tudo. Então eu dei uma focada maior em matemática, nas outras áreas. Minha nota em matemática esse ano foi bem maior do que a do ano passado. Como eu vim de uma escola pública, então tudo era muito precário, sabe? Eu cheguei aqui sem saber de nada. Sabe o que é nada? É nada. Não tinha matéria, né? No novo ensino médio a gente tinha português e matemática e no Enem cobra tudo. Então eu não sabia de nada. E no meu primeiro ano, eu já vim com isso na cabeça. Nossa, eu tô aqui do zero. Então, tipo assim, às vezes o professor falava algumas coisas e eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Nunca vi na minha vida. E no segundo ano, não. Tipo, eu já tinha uma bagagem, sabe? Então, a maioria das aulas eu me lembrava. Ou, tipo assim, eu já tinha coisas anotadas do ano passado. Tudo isso me ajudou muito e dar um foco maior nas áreas que eu não tinha tanta habilidade, que era matemática e natureza. No meu primeiro ano, era mais difícil, né? Porque eu ainda estudava no ensino médio. Então, eu estudava no ensino médio, vinha pro cursinho à noite. E eu sempre gostei de treinar. Então, aí eu tinha que treinar e ainda tinha que estudar. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. E acabou que eu fui me esgotando, sabe? Mas no segundo ano, né, que foi o da minha aprovação, as coisas melhoraram mais, porque eu parei de estudar no ensino médio, então eu troquei o cursinho pra amanhã, treinava de tarde, estudava à noite. Eu sempre fui melhor à noite. Tipo assim, eu lembro que semanas antes do Enem, pode parecer loucura, mas teve um dia que eu estudei das 9 da noite até as 6 da manhã, tá? Mas eu falei, eu vou passar, não tem a opção de eu vir pro cursinho de novo, eu vou passar. E deu certo. Não tenho nem palavras, né? Tipo assim, eu sempre disse pra minha mãe que ela nunca ia precisar pagar uma faculdade pra mim porque eu ia passar. Ai, deu vontade de chorar. Quando aconteceu, tipo, ver ela, sabe? A felicidade dela. Foi sem igual, tipo, quando aconteceu, a primeira coisa que ela falou foi manda uma foto que eu vou postar pra todo mundo, sabe? Isso não se paga, sabe? Parece que esses anos que eu estudei não foram nada perto disso, sabe? Meu pai sempre se esforçou muito, né? Ele me trazia, me deixava a hora que fosse, e, tipo, e hoje ver a felicidade dele também não se paga, sabe? Como eu falei pra alguns amigos meus, né, que não conseguiram esse ano, que a hora deles vai chegar. Tipo, tudo no momento certo. Quando a gente não passa, a gente fica, né? Meu Deus, mas por quê? Eu tentei tanto, queria que fosse esse ano, mas nunca é no nosso tempo, né? As coisas quando acontecem no nosso tempo, muitas vezes vêm na hora errada, quando acontece da nossa maneira. Então é isso, não desista, só continue. É o que eu falei pra todos os meus amigos. A sua hora vai chegar, igual a minha chegou. Tipo, quando eu vi alguns amigos meus passando e eu não, você fica com aquele sentimento, né, de felicidade por eles, mas de, poxa, queria ter passado também. Mas a sua hora chega. Se você estudar, se esforçar, uma hora vai chegar. Que nem eu falei, né? Eu vim do zero, assim, então eu não tinha nada. E tinha professores, assim, que se tornaram meus amigos, de tanto que eles me ajudaram, sabe? Principalmente na área de história, linguagens, os meus professores, assim, conforto. Quando eu vinha pra aula deles era maravilhoso. Até eu lembro que eu mandei uma mensagem pro professor de história, eu falei, muito obrigada, professor, que a minha nota em história sem o senhor não teria sido
igual. E eu lembro que acabava a aula, tipo, eu ia falar com alguns professores e eles me ajudavam, sabe? Falavam, não, não faz desse jeito, faz desse. Tipo, quando eu errava alguma questão, eles tentavam sempre me ajudar pra mim melhorar.